Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. O Eneg vai ficar muito chateado desse complô, porque quando ele quer que a Juliana venha ao estúdio, ela participa virtualmente, né, da casa dela. E hoje, que o Eneg não está aqui, está com certeza nos acompanhando, tá assistindo, ouvindo a programação, vai ver que a Juliana Rosa está aqui no estúdio conosco, até antecipamos a participação dela. Mas vocês que pediram, tá? Que fique claro para não achar que partiu da minha pessoa, entendeu? Eu estava passando pelo corredor aqui assim, né? E foi Passou laçada. pelo corredor, deu mole, começou a conversar no Não corredor, pode. você já é abduzido. Ainda mais que as paredes são de vidro, então já olhou a Juliana ali, já puxa a Juliana, porque a gente está falando disso, desse Auxílio Brasil, sai, não sai, de onde vem esse dinheiro? Conta tudo pra gente. Ju, bem-vinda, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde já, né? Boa tarde, Débora. Boa tarde, Fábio. Boa tarde para você, ouvinte. A gente tem ainda essa expectativa que ao longo do dia, tô até olhando aqui, ver se sair alguma coisa que vocês me pegaram aqui, porque aqui no Brasil é assim, né? Você vai no banheiro, 5 minutos pode ter saído alguma coisa. Em um segundo tudo pode mudar. O presidente Bolsonaro estava falando agora há pouco, lá no Band News TV, a gente estava transmitindo e confirmou o novo Auxílio Brasil no valor de R$400. Ou seja, a gente já tem agora essa tensão continuando desde ontem, né? O dólar chegou a R$ 5,60, fechou a 5,59, a bolsa chegou a cair 4%. E agora, vamos dar uma olhada como é que está a situação. A gente tem ainda esse estresse grande, mas a gente tem nesse momento a bolsa em alta de 0,6% e o dólar cedendo está R$ 5,55, 0,81%. Mas esse é o assunto principal que está ainda causando muito nervosismo e a gente está acompanhando porque toda hora pipoca alguma informação sobre essa questão do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil vai substituir o Bolsa Família. Então, hoje a gente tem o Bolsa Família de R$190 mais ou menos, e o presidente Bolsonaro agora há pouco confirmando que vai aumentar para R$400. A questão é a seguinte, pode aumentar para R$1.000 se quiser, e é meritório porque a gente está com um aumento de pobreza grande e principalmente para as camadas mais de renda menor da sociedade brasileira, a gente tem uma crise que não acabou, né? A gente tem um desemprego alto agora que o setor de serviços, que emprega a maior parte da população de baixa renda no Brasil, está conseguindo voltar a trabalhar, tem muita coisa parada ainda, setor de eventos, né? Shows, segmento cultural, agora que a gente está começando a ver a permissão, então o grosso assim, do trabalhador brasileiro depende desse setor de serviço, turismo. Então, agora que esse pessoal está voltando a ter oportunidade de trabalho, mas é um emprego precário, é um emprego informal. A gente tem 5 milhões de pessoas ainda que perderam trabalho na pandemia e não conseguiram ainda voltar. Então, a gente tem um quadro de dificuldade. Então, que precisa ter aumento de proteção social, isso é inegável. Agora, a questão é que, na nossa casa, o que a gente faz? A gente tem uma prioridade, como o Megali falou aqui mais cedo. Na nossa casa tem que consertar o telhado, né? E aí a gente tem que sentar e ver da onde que a gente vai cortar, porque não dá para pagar tudo. A questão no Brasil é essa. A gente, historicamente, sempre aumenta a dívida pública, sempre. Aí criou-se uma regra que dizem, não é ideal, porque o teto de gastos, né, limita o crescimento de despesa e faz as pessoas, os pobres, né, passarem necessidade. Não, a verdade é, o teto está ali, agora bateu no teto, e aí você obriga, através de uma lei, que os políticos sentem e façam escolhas, que é o que a gente faz na nossa casa. Então, a grande discussão é essa, não tem dinheiro para tudo, né? Então, assim, tem que dar aumento de proteção social, da onde que vai cortar? Aqui a questão é simples, né? Como a gente faz na nossa vida. E aí os políticos querem manter os privilégios todos. Por que não enxugou na máquina pública? Até hoje a reforma administrativa não foi para frente. Tem privilégio que não acaba mais, a gente sabe disso, auxílio tudo, né? No judiciário, uma vergonha. Você olha, você pesquisar no Google hoje,
já fiz essa pesquisa em 5 minutos, você consegue ver salário de mais de 100 mil reais no setor judiciário, principalmente, dos penduricalhos, claro. Que vai juntando penduricalhos. Então, assim, num país que a gente tem uma renda média baixa, né, não pode ter salário de... Não é que o servidor público não tenha direito, mas 100 mil reais, convenhamos, né? E não é uma coisa incomum, é muito comum você ver 70 mil, 60 mil, assim. Então, assim, por que não vamos atacar os privilégios? Vamos fazer uma redução, por exemplo, das verbas do Congresso, que são verbas que estão sendo muito criticadas por especialistas em contas públicas, que são aquelas emendas do relator, que é uma grana que fica lá para eles gastarem. É 20 bilhões de reais quase, é quase o aumento inteiro do Bolsa Família. Que eles não querem abrir mão, porque ano eleitoral os caras querem usar esse dinheiro para fazer obra, né? Em vez disso, a tentativa é dar a volta para abrir esses 30 bilhões fora do teto de gastos. Exatamente. Né? Aí eles falam, não tem espaço para gastar, então vamos ajudar os pobres e fazer uma exceção, né? A regra do teto, que a gente está vivendo uma exceção. Caramba, sabe? Assim, dá para a gente conversando com os especialistas em contas públicas, os caras falam, olha, se cortar 20 bilhões da emenda, pensa isso, 30 bi que vai sair. Só de emenda, que são essas obras aí que a gente não tem transparência nenhuma, é uma ponte, sei lá, no reduto eleitoral que liga um lugar que vai de lugar algum para lugar nenhum, que não é prioridade nesse momento, justamente num país que está passando fome, né? Que está passando necessidade. Então, o recurso é escasso, né? O recurso público. Então, eles fazem ali as contas, o professor Marcos Mendes, do INSPER, se vocês quiserem procurar também, ele tem muitos artigos onde ele detalha esses números, né? Então, assim, o estresse hoje, o mercado financeiro e tal, não é o mercado financeiro, assim, o Brasil está dando uma sinalização para o mundo que não tem responsabilidade com as contas públicas, então o endividamento sobe, é que nem na nossa vida, o cara que é sempre uma pessoa que é enrolada, que atrasa seus pagamentos, assim, não é um momento específico, né? Historicamente, o Brasil é aquele sujeito que está sempre se endividando, enrolando e não leva a agenda séria, né, de focar o gasto público naquilo que é necessário. E aí, cada vez mais, o investidor fala, bom, para eu emprestar dinheiro para esse país, é um cara que é arriscado, eu vou cobrar mais, o juro sobe, o crédito fica mais caro. Para a gente que está numa situação de endividamento alto, muitas empresas estão semi-quebradas, né, assim, parcelando até sei lá quando, os próximos anos. Então, assim, a política não está contribuindo para os mais pobres, né? Porque você gera inflação, você gera desconfiança, você gera uma dificuldade de crescimento e geração de emprego. Então, a gente está meio que paralisado agora e o risco ainda é maior, porque ontem a gente falava em 30 bi fora da regra, né? Só que a classe política está pressionando para aumentar esse dinheiro fora da regra. Em vez de colocar R$100 dos R$400 do valor total do Auxílio Brasil, eles querem tirar 200 da regra para abrir mais espaço para outros gastos. Então virou uma festa, virou né? Um teto conversível, né? Gente, é inacreditável. E até um analista ontem me falou assim, é impressionante, tem o negacionismo da ciência e tem o negacionismo da ciência econômica. Os caras acham que vão fazer isso e tudo bem, né? Não vai ter nenhum tipo de reação, né? Você sabe que o vice-presidente Mourão falou sobre essa questão agora há pouco, né? O vice-presidente Hamilton Mourão foi questionado justamente sobre de onde viria esses recursos, de onde viriam esses recursos, né? Foi questionado sobre a reação negativa do mercado, essa possibilidade do programa ser custeado com recursos fora do teto de gastos, e ele falou o seguinte, abre aspas, a gente não pode ser escravo do mercado, né? Não podemos ser escravos do mercado. A questão social é uma responsabilidade do governo e não do mercado. Apesar de algumas doutrinas dizerem que o mercado resolve tudo, mas não é bem assim que ocorre. Não é bem assim como ele está pensando, né, Ju? Porque tem o mercado, muito impacto. Mesmo quem não investe no mercado e está ouvindo a gente agora, né? Você não investe na bolsa, só que o mercado, né? Essa entidade, né? Ela procura antecipar o movimento da economia. Então, se acha que o negócio está subindo no telhado, fala, bom, o negócio vai crescer menos. Então, as empresas começam a perder valor, porque podem ter um lucro menor lá na frente. Então, por isso que a bolsa cai, porque as empresas que estão listadas na bolsa, elas passam a valer menos, porque tem uma perspectiva menor de crescimento naquele
naquele país, de mais inflação. Então, assim, não é uma entidade que resolve ser má com a população e os pobres, né, e tal. Tem toda uma lógica e é assim que funciona, entendeu? E é isso, assim, vamos ajudar os pobres? Claro que tem que ajudar os pobres, mas eles estão fazendo um discurso que não é verídico. Estão tentando enganar a população. A verdade é essa. E para finalizar, a austeridade do ministro Paulo Guedes parece que vai até a página 2, né? No que diz respeito a essas ações talvez um pouco mais populistas do governo, mas há de fato um embate entre o pessoal da economia e o executivo, e é isso que está gerando também, ou ajuda a gerar esse rebuliço no mercado, né? Ontem foi um dia absolutamente barata voa, né? fervoroso, o dólar bateu 5,60 e tal, a gente teria um evento para lançamento do Auxílio Brasil, não teve um evento, enfim. Não, o negócio meia hora antes adiaram o anúncio, então né? Isso também, esse embate dentro do próprio governo acaba causando esse rebuliço no mercado. Né? Desde cedo eles estão ali sentados, um puxa dali, um puxa daqui, é isso, o cobertor é curto, não vai ter como fechar essa conta, e os caras estão ignorando que é isso, ninguém vai dar uma de bobo ali no mercado, achando que vai acontecer uma mágica e aí eles podem gastar o que eles quiserem, que tudo bem. Não, assim, é assim que funciona, né? Então, é um discurso que o mercado acha que os mais responsáveis ali da equipe econômica, que ainda tem, eles podem aproveitar e ir embora agora, né? Isso estressou mais ainda. Pô, se tem alguém ainda com alguma clareza ali de pensamento ali econômico, não aceitaria, já tem esse debate ali dentro do mercado. Então, como é que vai ficar, né? O negócio vai degringolar de vez, né? Causa uma insegurança. Em situações de insegurança, você vê essa história da Petrobras, muita gente me perguntou isso ontem, hoje, vai ter desabastecimento e tal. A questão é a seguinte, você vê o tamanho do negócio, quando você não confia no governo, você fica com medo que o governo em algum momento possa interferir na Petrobras e fazer com que os preços fiquem baixos. Já aconteceu no passado. E aí o que acontece? A Petrobras não tem como abastecer todo o mercado brasileiro, ela consegue 70%. E aí se começa a praticar preço muito baixo aqui dentro, o importador não tem incentivo para trazer mais caro do que o que é vendido aqui dentro do país. E aí pode ter um problema realmente de abastecimento, né? Então você vê que não são coisas simples e a confiança acaba afetando de uma maneira ampla, né? É isso, para problemas complexos, eu adoro essa frase, né? Existem soluções fáceis e erradas. Se fosse fácil, alguém já tinha feito, né? Exatamente. Juliana Rosa volta a conversar conosco amanhã aqui na Rádio Band News FM, no horário habitual dela, né? Se tudo der certo. E hoje no Jornal da Band também, né, Ju? Combinado, isso então, aí. Tá bom. Obrigada. Valeu, obrigado. Até amanhã. Beijo, obrigada.